Começou. Começou. Bom, então eu quero agradecer, Eduardo, por você participar dessa entrevista. Tenho certeza que a sua contribuição vai ser essencial para o meu estudo acadêmico sobre escalabilidade em startups. E, na verdade, eu estou fazendo essa pesquisa mais para compreender, o objetivo da pesquisa é para compreender os mecanismos que impulsionam o crescimento nas startups, né? E um deles que eu estou estudando é o conhecimento. Se o conhecimento tem impacto na escalabilidade, tá bom? Ok. Bom, então é só para pegar o seu consentimento aí para gravar a entrevista, tudo bem para você? Tudo bem, pode ser. Tá bom. Então, vamos lá. Qual que é o seu cargo hoje na organização? Hoje eu sou CMO, né? Cuido de marketing e vendas aqui, de crescimento na empresa. Um dos sócios também. Tá. Há quanto tempo você trabalha na Recrutaí? 2021 eu entrei full time, né? Sou um dos fundadores, mas eu tinha outras atividades até 2021. E aí, de 2021 para cá, que eu tô full time realmente na Recruit. Tá. Quais são suas principais responsabilidades dentro da empresa? Crescimento, venda, é a principal responsabilidade, né? É, lucratividade, assim, né? Mas Tudo que venda, envolve crescimento. vendas, é isso? Tudo que envolve processo de vendas. Tudo que envolve processo de vendas. Tudo que envolve processo de vendas. Ótimo. E E aí você tem já... a equipe, tem processo, Uhum, tem materiais de suporte, tem definição de estratégia, né? Toda a parte que envolve vendas fica com minha responsabilidade. tá. E hoje, você já teve alguma experiência anterior com startup ou empresas que estão crescendo, alguma coisa assim? Não, eu era executivo da Claro e da Vivo, né, antes, né? E aí, ali, passei cuidando de canais de vendas, que cuidava, enfim, tinham vários empresários, pequenos, médios, grandes, ali, sempre na gestão, na minha gestão do meu time, né, fui ali de analista, na verdade, estagiário e diretor de canais, na Claro, e depois na Vivo. Então, assim, eu sempre lidei, mas dentro de uma grande empresa, com pequenas empresas. Então, minha primeira experiência de startup está sendo agora com a Recruit. Tá bom. Você pode só resumir um pouquinho o que é Recruit aí? Não precisa nem falar muito, mas só para a gente ter um briefing aí. Tranquilo. Somos uma plataforma para recrutamento e seleção que usa bastante inteligência artificial, né, com o objetivo tanto de simplificar o processo para o candidato quanto para o recrutador. Então, tem muita automação de triagem de currículos, de análise do comportamento, de apoio ali para o recrutador na hora de escrever uma descrição de cargo, a gente tem pesquisa de cargos e salários, e agora a gente está avançando para agentes de inteligência artificial que executam ali tarefas realmente na plataforma, interagindo com os candidatos. Ótimo, obrigada. Né? Você poderia compartilhar um pouquinho da sua trajetória profissional empreendedora, resumidamente? Resumidamente, profissional é um pouco o que eu falei, né? Ali comecei na Claro, estagiário, fui estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor de canais de vendas na América Latina, e aí eu cuidava todo o canal terceiro, né? De varejo, distribuição, é, é, como chama, dealers, né? Aqueles que ficam ali em shopping vendendo, call center em algum momento, televendas. Dali fui para Vivo também, fazendo a mesma coisa em termos de canais. E aí na Recruit aí a gente, né, em 2021, tinha uma empresa com uns 4 funcionários, hoje a gente já tem 20 funcionários, hoje, né, 130 clientes mais ou menos, entre pequenos do início, médios e grandes, né? A gente veio numa trajetória ali de ajuste de estratégia também para poder chegar onde a gente quer chegar, né? Tá. E há quanto tempo você trabalha na Recruit aí? Olha, eu acompanho como fundador desde 2018, mas eu entrei full time em 2021, Tá. né? E aí
2021, eu e um estagiário. Hoje a gente tem um executivo, dois pré-vendedores, um estagiário e eu também ali já fazendo a venda também, mas agora cuidando um pouco mais também do processo. E o que levou você a escolher a Recruit AI? Ou você não escolheu? Como que foi esse processo? Você mudou de cargo? Como que foi? Foi o seguinte, trajetória de carreira, né? Eu saí de Recife, saí do país, minha esposa sempre me acompanhou, e ela é funcionária pública, e ela estava de licença, então sem trabalhar um tempão. Algumas coisas aconteceram lá na empresa, estava bem estressado, estressante, lá na Vivo na época. E aí, enfim, questões pessoais ali, de filho que nasce, não nasce, nasce, não nasce. Aí ser o primeiro, o segundo, ela falou, vai nascer em Recife. Ela veio, eu fiquei na ponte aérea e o Patrick, que é meu sócio, a gente é amigo há muito tempo, né? Ele é casado com uma prima minha, né? E ele tem uma empresa de é um RP para RH, uma empresa de tecnologia para RH. E aí, nessas idas e vindas, eu ainda na Vivo, eu conheci um projeto dele de inteligência artificial num evento, e ele comentou sobre a Recruit aí. Pô, legal. Na época eu tinha 120 pessoas na equipe lá da Vivo, e ele me comentou, usa inteligência artificial, pô, legal, gostei. Depois que eu saí da Vivo, ele falou, Edu, lembra aquele projeto? Então, estou com o primeiro cliente, me leva. E eu ficava muito na ponte aérea Recife-São Paulo, estou de Recife, né? E E aí eu comecei a levar a Recruit aí para São Paulo para apresentar para alguns contatos que eu tinha. Então a gente levou para Claro, levou para Samsung, levou para e aí foi Natura, ADP, Deloitte, algumas empresas, grandes empresas, vi que realmente tinha um grande potencial. Na época não tinha plataforma. É, e aí quando eu saí realmente da Vivo, é, meu atual sócio, ele falou, ó, em algum momento você vai ser meu sócio, tá? Não, fechado, fica tranquilo. E aí, quando a gente chamou a nossa terceira sócia, ele falou, Edu, tá na hora da gente formalizar. E, e aí, assim, eu, né, já me vendo ali, vou chegar nos meus 50, são 46 anos, né? Afinal, tô com saúde ainda, a situação financeira é a hora de arriscar, né? É a hora de entrar. Eu gostava, já conhecia, né, um pouco do produto que estava acompanhando. Queria ter uma experiência com startup, porque, né, sei do quanto, né, tem revolucionado com inteligência artificial. Até pensando nos meus filhos, né? Quero aprender como é que faz que passa por essa jornada para poder ajudar eles. Quem sabe lá na frente, daqui a pouco não vai ter mais emprego para ninguém, todo mundo dono de startup. Então foi um pouco isso, tá? A decisão. Então veio de uma trajetória ali de carreira, questões pessoais e a oportunidade ali que foi se formando, tá? Não foi, ele me convidou de cara, não. Foi meio que um namoro que foi começando, né? E aí, quando entrou o primeiro aporte de investimento, eu entrei full time na operação. Legal. Acho que você já falou um pouquinho, mas acho só para, se você quiser complementar, quais foram os desafios iniciais ao entrar na organização? Não, primeiro, eu acho que tem um desafio pessoal ali, né? Eu sempre não, né? Mas é, fui muitos anos gestor, né? E diretor, eu sempre tinha um time ali para me apoiar nas atividades, né? E enquanto startup você não tem time, né? Você precisa fazer tudo. Vendendo SaaS, eu fui vendedor um curto espaço de tempo, logo depois eu assumi gestão e minha experiência maior era como gestor. Sempre tinha algum tipo de negociação, mas minha experiência maior era como gestor. Então, teve esse lado de sair de uma grande empresa com equipes e ir para uma empresa pequena e executar realmente tarefa ali do dia a dia, coisas que pô, se você não fizer, não tem quem faça, então tem que fazer. Esse foi o desafio inicial. E à medida que o negócio ia avançando, e, digamos, essas barreiras, esses desafios foram superados, aí vinha o desafio realmente de fazer a empresa crescer, né? De, enquanto startup, encontrar o nicho, enquanto startup, testar, testar, testar. Funcionou, avança, não funcionou, volta. Então, esse.
Até a gente ter a maturidade de abrir mão de algumas conquistas para partir para um caminho de maior crescimento, a gente bateu cabeça, né? E aí chegou a hora que eu falei, a gente não vai chegar a lugar nenhum nessa velocidade, vamos parar tudo, vamos olhar para dentro de casa, vamos focar, todo mundo fala em focar, vamos focar. E aí quando a gente focou, realmente as coisas começaram a acontecer com maior velocidade. Legal. Você poderia citar algum caso que você vê que uma decisão estratégica que você tomou influenciou no crescimento da empresa? Várias. A gente, nessa jornada, a Hum, gente estava muito no início pensando em empresas pequenas. Pô, Recruit aí funciona para qualquer empresa. A gente não tinha marca forte, então chegava muita empresa pequena, a gente vendia, dava aquele trabalhão para implantar. Até que a gente vendeu o nosso primeiro grande cliente, e aí, tipo, a gente tinha um ticket médio de R$ 1.000, a gente vendeu o nosso primeiro de 20 mil. Acho que o que é que a gente tá fazendo com esses pequenos, né? Cara, aqui a gente, ok, demorou mais, mas 20 pequenos que a gente faz, sei lá, em 3 meses, muito menos trabalho, a gente tem feed para isso, e aí, sabe uma coisa? Para o inbound, troca todo o time, vamos focar em grandes empresas, vamos focar no outbound. E foi uma primeira decisão importante, mas termina que não teve tanto resultado como a gente esperava, né? Tiveram algumas negociações também que a gente, pô, abriu mão de faturamento que a gente esperava para ter empresas que a gente imaginava que fossem estratégicas. Teve uma que foi super estratégica, com o primeiro supermercado nosso. E aí a gente vendeu o segundo supermercado por indicação dele, mas é um supermercado pequeno em São Paulo. Daí veio um terceiro supermercado, também indicação dele, já grande supermercado. E aí a gente. É, só um segundo, Jéssica, claro. um pouquinho. E aí a gente, no quarto, que não foi indicação dele, a gente, opa, temos algo interessante para esse setor, né? No quinto, a gente aprofundou no conhecimento do setor. Entrou e analisou os 100 maiores supermercados, qual era a ferramenta que utilizava, o volume de contratações. A gente viu ali uma oportunidade gigante. A gente sabe de uma coisa, para tudo, vamos focar em supermercados. Os 200 maiores supermercados do Brasil precisam conhecer a Recruit aí. E aí foi aquilo, a gente tinha uma apresentação que era super genérica, porque chegava a tecnologia, indústria, supermercado, agro, e a gente fazia a mesma apresentação. E aí a gente preparou uma apresentação para supermercado. Primeira vez que a gente preparou ali por segmento. E aí, case de supermercado, relato de cliente de supermercado. E ali meio que a gente se vendeu como a melhor ferramenta para o setor supermercadista. E aí o negócio começou a acelerar muito, a gente se tornou líder agora em maio do ano passado no setor supermercadista e sai crescendo. Que aí quando você tem mais case, quando você já tem marca, quando você já é conhecido, então, o mercado tal já me indicou, uma empresa que, pô, que olha NATS, cada um vendendo o seu peixe, quando olha a Recrutei e fala, putz, esse cara tem todo o Brasil com supermercado. Assim, do outro lado, a pessoa também tem mais segurança nessa decisão, então, assim, foram acho que essas duas decisões bem importantes. Focar em grande empresa e depois focar num setor específico, num segmento Setor. específico, também importante. Legal, ótimo. Como você descreve o desenvolvimento da Recruit aí ao longo do tempo? Desde que ela começou até agora? Como eu descrevo, em que sentido, assim? A evolução, É, né? Como que foi a evolução dela até aqui? Começou, teve é, investidor, como que vocês fizeram aceleração, como que foi isso, todo esse sim, processo tá, de evolução? ok. A gente começou bootstrap, né, com dinheiro nosso. Uhum. Primeiro cliente foi Unilever, baita cliente. Primeira rodada de investimentos, né, a gente só teve uma, tá? Que foi essa de investidores anjos, que entrou Anjos do Brasil e entrou
um fundo corporativo, que é a FES, a empresa de RH, também a gente olhava muito isso, né? Vamos receber dinheiro de qualquer um dinheiro que realmente possa apoiar, eles apoiaram bastante. A gente, na pandemia, passou por uma aceleração da 500 Miami, teve oportunidade que foi remota, né? Você não teria que ir para Miami, e aí a gente fez essa primeira aceleração, que a gente usa até hoje nos materiais. Depois, ano passado, a gente fez Endeavor, né? A gente foi selecionado pela Endeavor e participou da aceleração também. Foi um crescimento em um momento que o mercado, né, a gente se posicionando enquanto ATS, o mercado teve alguns grandes aportes ali em concorrentes nossos que chegaram antes, que foi a Gup, que recebeu 500 milhões, a Solis 540, e a gente recebeu um, né? Então, a gente estava ali, é, tirou e tira alguns clientes, alguns grandes clientes, a gente tira deles e vem mais alguns, mas não teve grandes aportes de investimento, né? A gente chegou no break-even ali no final de 2023, a gente já estava no break-even, então eu tenho 46, meu sócio tem 44, minha sócia é um pouco mais nova, tem seus 30 e poucos, mas a gente sempre olhou muito isso, né? Enquanto o mundo de startup lá em, sei lá, 21 era um mundo de crescimento a qualquer custo, a gente falou, "Putz, isso aqui não vai dar certo, essa empresa não para de pé se a gente fizer isso, pagar esse nível de comissão para crescer com esse preço, não se paga o negócio." A gente sempre teve um pouco dessa preocupação, talvez a gente tenha, né, crescido menos por conta disso, mas hoje tem uma empresa saudável que segue, a gente, né, consegue crescer na medida do possível, sem investimentos, mas um pouco essa história. Ótimo. E como a Recruit aí estruturou para crescer até agora? Como vocês se estruturaram? Como está a A estrutura de gente, vocês? a gente, deixa eu ver. Enquanto startup, um ponto também que é delicado é que você começa tendo sempre um time júnior, né? Um time muito júnior, que é o que você consegue pagar. E aí, vendas eu que fazia, CS, time júnior, TI, time júnior. Também teve uma decisão que aí veio muito do meu sócio, que é CTO, falou, cara, essa empresa de tecnologia, não tem gente em tecnologia. A gente tinha contratado um executivo caro, que vendia SaaS, mas não conectava com RH, a gente demorou um ano com ele, e aí depois a gente chegou uma hora que falou, comercial, Edu toca até a gente chegar realmente no caminho de velocidade, saber o que a gente está vendendo, como vender, a gente não contrata ninguém, e vamos reforçar o time de TI, porque a gente precisa evoluir em plataforma. Foi um pouco essa decisão lá atrás, e aí vai até ver muito com essa estratégia de supermercados. Pô, é isso. Esse é o caminho, esse é o discurso, esse é o setor. Vamos trazer um executivo, trazer mais um pré-vendedor, eles focados em supermercado, que a gente já sabe o que fazer, enquanto eu vou abrindo novos segmentos. E aí, abrindo novos segmentos, está funcionando, vamos trazer mais novos segmentos para essa pessoa, enfim, tá indo muito assim. E aí, buscando sempre automação para tornar mais eficiente o processo, né? No atendimento, demanda muita gente, a gente contratou, a gente entende que é a melhor ferramenta de mercado, que traz mais automação, traz uma menor necessidade de pessoas no processo. A gente está sempre buscando, né? A gente usa Vocês inteligência investiram em artificial sempre buscando. tecnologia? Vocês investiram bastante em tecnologia ou não? Não, Não. não. A gente tem Zendesk, que é caro. é, a gente tem HubSpot, que é caro, mas por a gente estar no Cubo, a gente tem um bom desconto também. É, e aí a gente usa a Amazon, que é caro, a AWS, né? Usa OpenAI também. Não é tão caro não, mas é dos mais caros ali de LLMs hoje. E faltou comentar isso também, né? Os hubs aí que nos apoiaram. Foi o Inspire e o Cubo, né? O Inspire no início foi fundamental, assim, né? A gente ia para São Paulo e aí tinha o local para, né, ficar, o Tomás, o Felipe, na época, conectaram a gente com. Que foi um ponto importante também, a gente teve que comentar.
conectaram com o Massotti, que é o hoje diretor comercial da, putz, da nuvenzinha, como é o nome? Esqueci. Esqueci. Que é uma de tecnologia, que é uma nuvenzinha assim, se que ela fosse, não. Esqueci. Vai chegar, vai chegar. Mas Work? o. Não, né? Não. Não, tá. Salesforce. Salesforce. Ah, Salesforce, tá. Assim, uma máquina de vendas ali, baita produto, baita marca, né? Momento diferente, mas foi fantástico, assim, a mentoria que eu tive, que foi através do INSPA, que aconteceu. E aí no Cubo também com o ecossistema que apresenta a gente para outras empresas. Então foram dois suportes bem importantes para a gente. Ótimo. E em que estágio hoje a Recruta está no processo de escalabilidade? Qual o processo que é de escalabilidade que Olha, vocês se encontram hoje? a gente estava posicionado ali enquanto ATS, e aí enquanto ATS competindo com essas empresas, né? E a gente saiu lá de 2021, 100 mil reais, hoje a gente tem 500 mil reais mês, né? Então tem um bom faturamento já, mas Quantas nada, pessoas vocês são? Desculpa, quantos 20 funcionários? pessoas, né? 20. 18 pessoas, 18 pessoas. Então. Tá. E aí a gente acabou de lançar os agentes de inteligência artificial, que eles são meio que recrutadores digitais ali que executam atividades na plataforma. Então eles interagem com candidatos 24 horas. A gente está com uma baita expectativa. Começamos o primeiro cliente semana passada, o segundo vai ser na próxima, já vendemos 6. E aí tem a implantação da plataforma para depois entrar. E a gente está com uma baita expectativa porque é outro nível de serviço, assim, hoje. O primeiro cliente nosso foi a Pet Love, né? Eles saíram lá da Gup, que é nosso concorrente, vieram pra gente, entraram com a gente, e, pô, abriu a vaga 3 da tarde, os candidatos se inscreveram 11 da noite, no outro dia de manhã já tinham 3 candidatos em shortlist, com o parecer do agente, dizendo por que eles estão em shortlist, porque estão próximos da vaga presencial, porque tem um currículo que é aderente, porque demonstraram é, é, empatia nos argumentos de venda que eles usaram para vender um plano de saúde PET. Então, assim, tá sendo super bacana, baita expectativa. E aí, enfim, hoje esse é o patamar que a gente está. E vocês Gente, pretendem chegar em que patamar? Só para entender em qual que vocês estão hoje e qual que vocês querem chegar de escalabilidade. olha, nossa expectativa desse ano, a gente começou o ano com 400, aqui a gente quer ficar com 1 milhão de MRR, né? A Uhum. gente quer mais do que dobrar do ano passado para esse ano, e porque agora a gente sente que a gente tem um produto que é realmente diferente, ninguém tem, né? Que a gente está entregando, né? Então a gente deve entrar no novo patamar de crescimento a partir agora dos agentes, né? Então, bom, tem o desafio de colocar ele para funcionar, Uhum. né? Mas E então mostrar você e trazer os entende cases. que vocês estão escalando, né? Sim, Tá sim, num sim, sim. processo positivo de escalonamento. Sim, sim, sim. Tá. Sim, bem positivo. Ano passado a gente já teve assim feedbacks de mercado que a gente já cresceu mais do que concorrência, etc., mas no nível ok, né? A gente imagina que a gente vai escalar bem mais rápido agora. Tá ótimo. E quais os fatores que você considera essenciais para que uma empresa consiga escalar? Olha, é, produto tem que funcionar, esse não tem jeito, produto tem que funcionar. A estratégia de go-to-market precisa ser bem calibrada, e aí calibrada porque você não pode gastar muito para trazer clientes baratos. Se você vai trazer cliente caro, precisa ter um processo caro, porque se paga, e encontrar esse product market fit, né? Qual é o mercado que eu consigo atender como ninguém, né? Onde é que eu entro e eu realmente transformo. Então é um exercício ali, até você encontrar o product market fit,
você precisa testar para encontrar o mais rápido possível. Encontrou, acelerou, vamos para o próximo PMF, vamos para o próximo PMF. É um pouco, esse é o desafio. Então, o produto precisa funcionar, você precisa achar o Product Market Fit e o Go-to-Market ali mais eficiente. Tá ótimo. Bom, você já falou sua experiência e a gente vai entrar um pouco agora mais na profundidade da pesquisa. Como a sua experiência acumulada impacta no crescimento da empresa? Tá. Olha, eu sempre fui comercial, sou engenheiro, né? É, é, final da faculdade eu já fui para a área comercial e eu me desenvolvi na área comercial e negociando com grandes empresas. Então, assim, independente do tamanho da Recrute aí, não tinha nenhum problema de tratar com grandes empresas. Então, essa experiência foi bem importante. E o trato comercial, por mais que eu não vendesse, eu fiz grandes negociações, né, na posição de diretoria. Fiz negociação interna, mas negociações ali com o mercado. Então, essa, essa capacidade de entender o outro lado, o que é que ele precisa, o que é que eu tenho, negociar, fechar a negociação, super importante, né? Super importante. Então, acho que deve destacar 2 pontos, eu diria esse. Primeiro, essa bagagem de tratar com grandes empresas, e segundo, negociação mesmo, de fechar grandes negócios. Legal, obrigada. Quais as práticas que a Recrute AI adota para estimular a aprendizagem e a melhoria contínua? Tem uma questão de cultura muito forte, que a gente sempre... teve um caso que foi bem interessante, assim. Alguém mexeu na conta de um cliente e, na verdade, alguém mexeu na nossa conta de demonstração e terminou divulgando vagas da conta de demonstração na conta de um cliente do LinkedIn. E a gente meio que descobriu quem foi, e aí foi conversar com a pessoa, ela pediu desculpas. E isso, assim, tem um baita de um estresse, né? Quando o cliente, pô, tem vaga aqui de, sei lá, açougueiro na minha conta empresa de tecnologia. Então, tô acabando com minha marca, tira isso daqui. A gente tirou rápido, tá? Resolveu, o cliente acalmou. Mas a gente aproveitou isso para passar mensagem pro time. Falou, ó, gente, a gente não tem problema em errar aqui, não. A gente é startup, a gente tá aberto, a gente sabe que para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente vai precisar errar muito. Mas a gente precisa corrigir rápido. E para corrigir rápido, a gente precisa que vocês sejam transparentes quando acontece um erro. Aconteceu isso e isso, e a gente demorou para pesquisar, para entender, a gente já conversou com a pessoa, mas a gente gostaria que vocês tivessem a liberdade de falar para a gente quando acontecesse um erro, para que a gente possa corrigir rápido. E que não tenham medo de errar, porque em alguns momentos a gente vai fazer coisas novas e vai errar, e isso faz parte do jogo. E foi bem legal, que aconteceu um outro problema com outra pessoa, e foi um problemaço também. Uma prova do SESI Senai São Paulo, assim, prova de gente pra caramba respondendo essa prova, e a pessoa foi fazer uma parametrização lá e tirou a prova dos candidatos, deu um baita problema, tiveram que editar o edital, e enfim. E quando aconteceu, a pessoa falou, ó, Carol, fui eu, fiz isso, isso. Deu merda. E aí, né, realmente deu merda. Vamos. Aí a minha sócia falou com o Senai, ó, aconteceu isso. A gente precisa que vocês abram realmente uma exceção nesse edital para poder permitir que as pessoas, a gente, né, se compromete, vamos passar a comunicação, dizer que o erro foi nosso, tal, tal. E resolveu e bola para frente. Então, essa cultura, ela é super importante, né? Ela é super importante para poder fazer com que todos realmente tenham essa tranquilidade, assim, pô, se a gente escolheu, você está aqui é porque a gente, né, confia no seu trabalho. É, e vamos testar junto, né? Então, a gente sempre, muito dessas decisões veio de insights que os nossos colaboradores trouxeram, né? Olha, Du, vi Sim. que isso está acontecendo. Opa,
Se isso está acontecendo, vamos investigar mais. Investigou, decidiu, vamos em frente. Ótimo, É um é pouco isso. isso. E a empresa garante que as melhores práticas sejam disseminadas e aplicadas no dia a dia? Sim, a gente faz chama de daily, todo dia, 8h30 da manhã. As pessoas falam que, né, fizeram no dia anterior, a gente tem um planning, toda segunda-feira, 11h30, todo mundo fala o que vai fazer na semana. E tem uma review, sexta-feira, 3 da tarde, toda sexta-feira presencial, onde todos mostram para todos o que fizeram. E aí tem time de CS mostrando resultados, time de vendas falando das reuniões, time de tecnologia mostrando o que está desenvolvendo. Então, esse é o método que tem sido super ágil. Foi uma mudança que a gente fez também em 2024, início de 2024. Que trouxe uma produtividade muito maior. A gente é muito flexível em termos de ser presencial, híbrido. Então, assim, é isso. Tem 3 dias da semana que eles vão para o escritório. Quando meu gato vai fazer uma cirurgia, posso ficar em casa? Pode, cara, relaxa. Edu, vou viajar no final do dia, se eu for para review na sexta-feira, cara, vai ferrar meu horário. Relaxa, faz de casa. Mas, estando aqui, vamos lá. E é importante, eles sentem que é importante, eles curtem, o espaço é bacana. Então, acho que é um pouco isso. Tá bom. Quais as formas de comunicações internas são mais eficazes? A gente usa muito Slack. No Slack. É o Slack segmentado por tema, né? O Slack para marketing, o Slack para suporte, o Slack para projeto novo, o Slack comercial, o Slack geral. E a gente usa muito o Slack, né? É Querendo a ou não, ferramenta principal, assim, de comunicação de é a vocês. ferramenta principal. Tá. É a ferramenta principal. É, é a ferramenta principal. E termina que a gente meio que dividiu, então, segunda e terça, segunda e quinta vai o time de TI, terça e quarta vai o time de CS, o time de vendas vai terça e quinta para misturar um pouco com um e com o outro, sexta tá todo mundo junto. Então meio que tá todo mundo meio que remoto, né? Então o Uhum. Slack funciona demais. Concentra, né? É. E como a empresa estrutura o compartilhamento de conhecimento entre os colaboradores? Então acho que é dentro dessas reviews, tá? A gente tem uma um review de resultados, vai. Esqueci o nome aqui. A gente tem um Compass no início do ano, a gente dá o direcionamento do ano. Cada 3 meses a gente mostra os resultados e toda sexta-feira a gente tem um review. Né? Esses são os principais canais ali de estar fazendo Atualizando os alinhamentos conhecimento. com o time. Uhum. Isso. Esses são os principais canais. E com o cliente a gente tem outras ferramentas, mas entre os times são esses. E a gente usa esses momentos, assim, normalmente usa a review, que é um espaço maior de tempo, para fazer comunicados ali mais importantes. E a review é o quê? Uma revisão semanal, né? Que você falou? Isso. Tá Fiz o meu bom, planning, entendi. executei todo o meu planning, Ah, ou não legal. executei, por que não executei, Uhum. teve algo emergencial que entrou no meio, eu tive que resolver, e por isso, e aí é isso, né? Então, assim, o meu planning dessa semana é, é colocar para assinatura de contrato 2 novos clientes, né? E assinar um contrato de um que está aí na mesa. Então, no final, sabe, não trouxe, eu trouxe. E aí o planning do pessoal de TI, que é um pouco mais, um ambiente mais controlado, né? Olha, essa semana você vai desenvolver isso e isso. Aí no final da semana, olha, desenvolvi isso e isso. E aí E aí é um vocês, pouco isso. de alguma forma, um ajuda, eu consigo ajudar nisso ou não? Vocês só apresentam e tudo bem. E isso não, tem troca, você tira Uhum. dúvidas. Mas só fica meio tímido ainda. E aí, eu acho que interage mais quando a gente está falando de implantação de clientes, e aí o time de vendas com o time de implantação tem ali uma interação maior. E no time de tecnologia, quando está apresentando, por exemplo, uma próxima feature. Olha, desenvolvi, vai ser assim, assim, assado. Aí, pô, entra o time de CS, olha, assim,
talvez seja melhor trocar essa frase para isso, talvez seja melhor colocar esse campo mais visível, ou então não foi isso que eu pensei, e aí revisa tudo. Então tem uma troca na review, que é onde tem um tempo maior, o planning é meia hora, a review são 2 horas e meia, que a gente fica ali das 3 às 5h30, onde todo mundo, cada uma das pessoas passa tudo que fez, né? E ali tem uma troca. Tá. Vocês usam alguma ferramenta digital para compartilhar conhecimento ou não? É mais pessoal, reunião? A gente usa o ClickUp para fazer uma organização das atividades, principalmente não vendas, vendas tem o CRM, né, tem o HubSpot, mas todo o restante usa no ClickUp ali para fazer o planning, para apresentar o review, Uhum. e o Slack, eu acho que essas são as duas Por exemplo, ferramentas ali tem que todo mundo usa. vocês lançaram um produto e ele teve uma versão 1.1, vamos dizer assim. Todo mundo, como vocês comunicam isso? Como a Ah, empresa fica sabendo? não, quando fala de produtos, a gente tem um canal dentro do Slack para todas as melhorias, tá? E a gente tem o que a gente chama de Se Ligue Aí, que é uma comunicação para os clientes, mas é também para os colaboradores. E aí esse Se Ligue Aí, às vezes é chamando para um papo, uma conferência onde a gente vai apresentar uma nova solução, às vezes é só realmente mencionando, porque é algo que não vai mudar muito a vida. Então, acho que dentro do Slack tem esse canal e o Se Liga Aí também, Todo mundo é comunicado. todo mundo é comunicado. Todo mundo é comunicado. Tá ótimo. Bom, em uma empresa que está crescendo, é fundamental que o conhecimento adquirido em um setor seja bem repassado para os outros. Isso pode envolver treinamento, sistemas internos, reuniões ou até mudança de estrutura. Como hoje a Recruiter faz isso no dia a dia? É isso exatamente o que você comentou, assim. E aí, Acho que a gente já falou isso, né, um pouco. é, Tem é, treinamento ou não? Vocês fazem treinamentos? Acho que o sistema a gente já sempre, falou. sempre que tem mudanças no sistema, tem algum tipo de treinamento Tá interno, bom. tipo, para a área comercial, normalmente o time de CS e o time de desenvolvimento trabalham muito juntos ali quando estão desenvolvendo. Ah, chegou no modelo, traz para o comercial, treino comercial. Essa troca de conhecimento, por exemplo, quando a gente decidiu ir para supermercados, né? E a gente apresentou para todo o time, gente, ó, isso aqui. Isso aqui a gente viu. A gente viu que a gente tem uma baita aderência, a gente está crescendo nesse setor, a gente tem cases publicados, o setor ele tem essas oportunidades, são muitas empresas não têm solução. Vamos entrar com tudo aqui. Então, o cliente supermercadista, ele é foco total de todos os times, né? Se tem uma reclamação de um time, de um cliente supermercadista, do CS, pô, entra, trata, resolve. Se tem um desenvolvimento que é importante para eles, prioriza dentro do TI. Então, a gente fez um alinhamento com todos, e aí foi no Compass, mas quando tem esse tipo de mudança, a gente chama e faz um alinhamento específico, tá? Para efeito de produto, realmente o caminho é o Se Liga Aí, e aí eu, para o time comercial, tem um treinamento específico quando a solução já tá fechada. Tá ótimo. Falando um pouquinho mais de realocação de pessoas, uma pessoa muda às vezes de função dentro da empresa, e algum processo é ajustado. Quais são os principais desafios que hoje a Recruiter, nesse aspecto, né, de realocação de pessoas enfrenta? Ou não existiu ainda essa ação? O que eu acho que um desafio é o crescimento profissional das pessoas, né? Que a gente, assim, não tem cargo de gestão, então, as pessoas que vão ficando mais tempo ali, tem a expectativa, a gente faz um aumento de salário, mas acho que esse é um ponto que talvez ali, acho que próximo ano talvez comece a surgir. A gente teve uma pessoa de CS que fez um curso de tecnologia e queria migrar para tecnologia, mas no meio do caminho desistiu, falou, não, vi que não é o que eu quero, aprendi, quero usar, quero, né, aportar de alguma forma, não quero.
A gente tem uma pessoa que a gente identificou e aí conversa com ela para trazer para outra área. Só tem, eu acho que dentro do time, assim, um caso, que é um cara que está no comercial, se capacitando para trabalhar com produtos, mas dentro de produtos a gente não tem uma área de produtos que ele possa atuar, né? Vai entre desenvolvedores e nosso CTO, então não tem muito espaço para ele. Esse é o único caso ali que a gente não está conseguindo dar uma oportunidade para um caminho de carreira que um colaborador quer ter. Todos os demais a gente tem meio que conseguido acomodar, tá? Acho que a questão da gestão é um ponto que talvez próximo ano ali a gente vai começar a sentir mais. Nesses processos de mudança, até tive uma experiência em relação a isso, né? Mudança interna, mesmo que às vezes em startup você faz um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de cá, né? E aí, assim, você sentiu alguma função que mudou, até dos CEOs, né? Até sua, alguma dificuldade de adaptação? Sim, quando a gente saiu de atender clientes pequenos para clientes grandes, a gente meio que já tinha mapeado algumas pessoas e realmente não teve adaptação, né? Porque quando a gente estava atuando com clientes pequenos, o que vinha de demanda do outro lado não tinha tanta profundidade. Quando a gente vai para os grandes, aí você tem um profissional de peso maior do outro lado que demanda questões que do nosso lado a gente precisava ter uma bagagem ali para poder interagir, entender e internalizar as demandas. Então, esse foi uma mudança importante. E aí, tanto no CS, quanto em vendas, quanto em desenvolvimento também. A gente tinha um vendedor que eu já sabia, né? Tá, outbound, ela não funciona. Não funciona. Muito júnior, não vai conseguir tratar com um gerente de uma grande empresa. Então, essa mudança, né, saiu dos pequenos para os grandes, mexeu bastante com todo o time. Com todo o time. Essa mudança agora também dos agentes, a gente também tem alguns profissionais ali que a gente imagina que também não vão conseguir se adaptar tanto, tá? Entendi. Então, nessa linha também, né, na medida que a gente vai crescendo e mudando, a gente precisa estabelecer processos mais estruturados, né, para garantir eficiência e padronização. No entanto, regras muito rígidas podem dificultar a adaptação dessas mudanças rápidas no mercado, né? Uhum. E aí, como que a Recruit aí lida com esse equilíbrio entre mudanças de processos e a dificuldade na adaptação a mudanças rápidas? Eu acho que a gente, quando fala de processo, a gente tem um LGPD que é bem forte de processo. A gente Hum, precisa se adequar e isso tem um parâmetro ali que você precisa seguir. É, eu acho que quando a gente está experimentando, e aí esse momento que a gente está é um momento de experimentação por conta desses agentes de inteligência artificial, que é meio que um novo produto, uma forma de vender diferente, uma persona diferente, um método de implantação diferente, um desenvolvimento diferente. Então, enquanto a gente está construindo, a gente tem essa flexibilidade. Quando a gente vê que este é o caminho, essa é a forma mais eficiente, aí a gente escreve e a gente segue. Então, a gente, dentro de todas essas mudanças que a gente teve, a gente sempre foi muito assim: sou startup, vou testar, funcionou, segue, 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 segue. Então, a gente vai sempre aí nas mudanças sendo mais flexível, encontrou o caminho, escreve, segue, segue, segue. e formaliza e vai embora. Entendi. Exato, exato. Como hoje os colaboradores lidam com as situações imprevistas no dia a dia? Ah, falando com o gestor, acho que vão, Não vão tem. tratando ali com o Hum, gestor, assim, uhum. é, tem a sua autonomia, mas se for É algo isso que eu vou. mais, se for algo mais sério, assim, é alinhando com o gestor, né?
A gente estimula muito a autonomia, né? Porque o time é pequeno, né? Então, assim, até tinha uma estagiária anterior que ela tudo estava me perguntando. E eu até coloquei ela no financeiro. Minha sócia falou, Edu, ó, tá precisando de alguém no financeiro, só é a cara dela. Porque ela é a pessoa de método. Era o que eu queria no início, enquanto estagiária, mas quando o novo estagiário chegou, eu já fiz o alinhamento. Cara, ó, tem coisas que você vai arriscar e vai seguir, vai fazer, e vai dar errado, e você vai me dizer, a gente vai ajustando. Tem coisas que eu vou te dizer, ó, faz isso, e você vai lá e faz. E aí, todo mês a gente se senta, eu falo, cara, ó, eu espero que daqui a 30 dias você tá fazendo isso, isso, e isso. Beleza, Edu. Aí quando eu vejo ele tá fazendo, aí eu, opa, cara, ó, tenta fazer desse formato. Mas se ele tá fazendo, ele tá seguindo, tá seguindo. A gente tenta sempre que pode estimular aí que eles sejam é, mais independentes, mas com algum grau ali de acompanhamento. Sim. Estamos caminhando para o final, então, algumas últimas perguntinhas. Você poderia compartilhar alguma experiência que você ilustre um processo bem-sucedido ou desafiador? Uma experiência que você viveu. Dentro da Recruit aí. É, Olha, bem sucedido foi, acho que essa estratégia dos mercados da foi mudança. realmente foi super bem sucedido. Meio que casou também até com a mentoria que eu te comentei lá da Salesforce do Massotti, o Sim, pessoal do Insper trouxe, que eu lembro que, assim, foi conversando com ele, eu falei, ó, a gente mudou a estratégia, a gente vai focar, e aí foram 3 ou 4 meses de mentoria, no final mostrei os resultados, falei, nossa, realmente mudou totalmente, assim, a efetividade das reuniões, e aí o ajuste da proposta com base nas mentorias, então foi realmente uma mudança bem bacana, que deu muito certo, deu muito certo. E a desafiadora é agora esses agentes de inteligência artificial, né? Que é um produto que ele tem a capacidade de substituir pessoas. E esse é um ponto delicado da gente tratar quando a gente está falando com RH, principalmente, né? Então, a persona já não pode ser mais gerente de RH, agora já é o diretor, ou o CEO, ou o CFO. A venda é uma venda mais técnica, então o conhecimento do processo de RH, de recrutamento e seleção, é mais importante. E aí tem a adaptação do time que eu comentei, né? Que eu tenho um executivo que ele é muito bom de vender plataforma, mas com os agentes eu acho que ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque do outro lado precisa ter a segurança do que vai ser feito, de como vai ser feito, de que ele pô, vai ter um robô conversando com os candidatos, mas pô, é um robô super personalizado, que tem um raciocínio que considera tudo que você der de input para ele. Então, assim, é, a gente está numa mudança bem desafiadora, com uma perspectiva excelente, mas é uma mudança bem desafiadora, bem desafiadora. legal. Estamos no meio dela. Desafiador mesmo. É. Que oportunidades você enxerga para aprimorar o processo de escalabilidade da Recruit aí? Olha, nesses tempos ali de grandes mudanças, a gente sempre buscou mentoria, seja uma mentoria, digamos, mais formal, Hum, como tive lá com o Massotti, como mentorias de outras empresas que já passaram pelo que a gente está passando. Então, a gente está aqui no Porto Digital, tem algumas startups, tem o Cubo, que tem algumas startups, tem a Endeavor, né, que tem startups. Então, a gente está sempre, pessoal, alguém está com um desafio ali, né, e a gente coloca e vai tentando absorver um pouco desse conhecimento de alguém que já passou pelo desafio. Isso tem ajudado muito, isso tem ajudado muito. Tem ai, sido ótimo. bem importante em todas as fases. E se E é você um puder. ecossistema, assim, um ecossistema de startup se ajuda muito, assim, não, cara. É. Se ajuda muito, dependendo do nível da pessoa, assim, a gente, né, quando busca, sempre estão super abertos. Se você pudesse mudar algo hoje na forma como a Recruit aí cresce, o que seria?
É, eu acho que a gente ou perdeu o time ou não soube fazer, mas acho que a captação de investimentos, esse é um momento que a gente precisa de mais dinheiro. E assim, é muito claro para a gente que a gente sabe o que quer e que o dinheiro seria muito eficiente agora, mas a gente não conseguiu mostrar isso para o mercado. Então, talvez em outros momentos, se a gente tivesse o dinheiro, a gente gastaria errado, a gente não teria o crescimento, porque a gente, né, talvez não tinha um produto tão diferenciado como a gente tem hoje, mas hoje a gente está maduro, a gente tem a empresa, né, no break-even, a gente sabe os profissionais que a gente precisa contratar, a gente sabe o caminho que a gente precisa seguir, mas a gente não trouxe o investimento, então a gente está correndo, então assim, tem que estar muito casado entre a captação e o timing e o avanço da solução. É super importante, assim, para esse ambiente de alto crescimento, você ter o dinheiro certo na hora certa é bem importante. E eu acho que ter o dinheiro agora seria realmente. Quem investir na Recruit aí agora vai investir bem. Quem esperar um pouco vai ficar mais caro, né? Mas Uhum. está no bom momento. E onde você imagina que a empresa estará em 5 anos? Em 5 anos, eu acho que a gente já vai estar abrindo uma operação fora. A gente vai estar começando a captar clientes fora. Tá, ótimo. E aí, talvez Estados Unidos. A gente pensa nos Estados Unidos pelo tamanho do mercado. Mas eu sempre falo com meus sócios, assim, Latam é um mercado mais difícil porque são vários países, mas com menos competição, né? E aí, e Portugal, pela língua, a gente tem um cliente lá já que é um sócio nosso que usa a solução lá, funciona super bem. Então acho que a gente vai estar em algum lugar fora do país já. Que bom. Gostaria de acrescentar algo depois de tudo que eu te perguntei? É, eu acho que a composição societária nossa funcionou super bem. Esse é um ponto interessante, assim. Meu sócio, como ele já foi empresário, ele já tinha essa visão. Então, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, ter esse mix, né, é importante. Conhecimentos complementares, né? Eu sou comercial, meu sócio é CTO, minha sócia é processos, mas ela é RH também, então ela foi gerente de processos na Alcoa, gerente de RH na Unilever. Então é um mix ali de conhecimentos que é importante para uma startup. E você ter dois sócios deve ser super complicado, porque tem momentos de discussão, tem momentos de decisão que três sempre vai ser dois contra um e vai ter uma decisão, né, tomada ali. Um momento de dúvida, né, dois, um embate 1-1 não deve ser legal, não deve ser legal. E a gente tem um balanço ali de estilos também bem interessante. Então, acho que essa composição societária é um ponto importante para o primeiro fundador, para os primeiros fundadores, de pensar e trazer. E a gente tem uma parceria com a empresa que são investidores e um sócio tocando a operação. Então, a gente percebe, ele fica muito só para decidir questões estratégicas, ele fica muito só para tocar a operação toda, e a empresa tem mais dificuldade em crescer. Então, eu acho que a composição societária é um ponto bem importante também. Legal. Nossa, Eduardo, não tenho nem como te agradecer. Foi muito rico, de verdade. Bom, que bom que você gostou. Foi ótimo. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou parar de gravar agora aqui, mas só continua um pouquinho aqui comigo, por favor. Tá bom.